Olá! Estamos aqui novamente com aqueles nossos programas maravilhosos de bate-papo com espíritas progressistas. Hoje eu estou aqui com a minha querida Mônica Mendes, que vai se apresentar daqui a pouquinho, porque o papo hoje vai ser quente. Um beijo para ti, bem-vinda, Mônica. Te apresenta e vamos logo para a nossa conversa, que eu estou louca. Um prazer estar aqui contigo novamente. Meu nome é Mônica Mendes, eu sou do Coletivo Espíritas à Esquerda Nacional. É um Cofundadora, prazer. cofundadora do Espírita da Esquerda. Eu acho que, na verdade, os Espíritas da Esquerda não têm fundador, né? Somos Oh, querida. impelidos a fundar e Oh, realizar um querida. projeto. Enquanto espíritas, a gente tem que ter consciência que é até um chavão engraçado, nada acontece por acaso, mas eu acho que existe todo um processo aí da espiritualidade para que as coisas Sim. aconteçam. Agora, é aquela coisa, né, que Jesus dizia, jogou a semente, aonde a semente vai brotar, eu acho que nem os próprios espíritos sabem onde vai brotar, mas eu acho que eles jogaram essa semente por diversos lugares, né? Então, Querida. assim, começar dizendo que o coletivo, de fato, é um coletivo real. A gente não Uhum. tem interesse de ninguém tomar titularidade nem assumir protagonismo. Então, é um coletivo que a gente faz questão de que todos participem, e essa construção foi uma construção coletiva. Tem algumas coisas, Su, que eu gostaria de reforçar nessa nossa fala, que é o seguinte: primeiro, Sim, não houve adulteração das obras de Kardec. isso. Antes de tu Nós, começar, querida, eu quero só esclarecer, por isso que eu estava tão louca para começar logo a conversar contigo. Hoje, pessoal, nós vamos falar exclusivamente sobre o lançamento dessa obra, que não chega nem a ser uma releitura, é só um lançamento de uma obra antirracista com detalhes antirracistas do Evangelho segundo o Espiritismo. Mônica, minha querida, tudo contigo. vamos lá. Manda lá. Então, assim, eu queria começar frisando isso. Não houve alteração da obra de Kardec, O apesar de texto que original dele está todo tá lá. lá, tá lá, tá lá. Para o incômodo de pessoas pretas como eu, tá lá. Tá lá porque é a obra dele. Inclusive, posso até abrir aqui para você, foi um Sim. motivo até de algumas desavenças internas. Por quê? Porque, na verdade, isso tudo surgiu, essa semente surgiu por uma provocação do nosso querido Antônio Zuperi, que você conhece, Ai, conheço. Ele e faz um trabalho tão lindo. maravilhoso, Sim. maravilhoso. O Uhum. Exupério, ele participou do processo dessa elaboração, e assim, ele meio que, entre aspas, porque a gente sempre continua trocando figurinha, eu amo aquele garoto de paixão, sou apaixonada, me sinto um pouco mãe dele, Ele é e muito assim, querido. ele certamente foi meu filho em alguma coisa minha, Que em alguma outra fofa! encarnação, e, assim, foi ele que trouxe essa ideia da releitura, e, na verdade, ele ficou até chateado, posso até dizer que ele ficou chateado, porque ele, na verdade, queria que nós retirássemos Uhum. essas Sim. passagens do TAC das obras de Kardec. Mas, como nós somos um coletivo, e ficou aquela discussão, tira, não tira, tira, não tira, a gente viu que era uma coisa que precisava sim, ser discutida, mas que nós não iríamos retirar para não adulterar a obra de Kardec. Até para ter o registro histórico, para ter o registro que aquilo ali existiu e para que as pessoas se incomodem com o fato daquilo estar Eu acho que ocorrendo numa vocês obra agiram espírita. corretamente. Uhum. E aí o trecho está lá, mas nós fizemos, abaixo de todos os trechos, a nossa sugestão de que aquilo ali poderia ser dito sem o contexto racista, que existe o contexto racista e está lá o Tá racismo lá, explícito. não tem como dizer que não. Tá lá. Outra coisa muito importante que nós queremos dizer, a despeito de tudo que estão nos acusando aí, de tudo que estão atacando a gente Ai, já faz tadinho, eu parte fico, a fico gente já faz triste parte com de uma isso. horda do mal, a gente já é das trevas, a gente já é tanta coisa que a gente ri. Na verdade, eu queria dizer para essas pessoas que eu sinto muito por eles serem espíritas e terem esse pensamento, porque eu acho que, enquanto espírita, a reflexão, a discussão, o debate faz parte. Foi a proposta de Kardec lá atrás. Kardec Claro não que fez isso. sim. A obra dele foi toda em cima de renovação. Ele trouxe uma renovação. Jesus trouxe uma renovação. Jesus disse:
estava lá o escrito de Moisés, tu ouvistes o que te foi dito, eu, porém, agora vos digo. Kardec trouxe também a proposta dele, olha, os espíritos estão falando com a gente. Então, é aquela história, né? Então, outra coisa que eu queria afirmar bem, nós espíritas à esquerda, e eu, Mônica, como uma mulher preta, estou falando no meu lugar de fala, de Ai, que coisa! Eu direito, tô toda arrepiada aqui, e Mônica. com todo o meu poder que eu tenho, Ai, dizer, mulher, tu vai me fazer nós não chorar. estamos dizendo que Kardec é racista, nós estamos dizendo que nas obras de Kardec existem passagens racistas, algumas Sim, ditas por ele, outras ditas pelos próprios espíritos. Então, assim, hoje nós, na nossa situação, em pleno 2023, de vez em quando não, né? Quase sempre estamos ouvindo, revivendo e revivendo reproduções de falas e de atos racistas. Imagina Kardec lá atrás, coitado. Ninguém sim, está século acusando, XIX. ninguém está crucificando Kardec, ninguém está apedrejando Kardec. Pelo contrário, você sabe que eu tenho uma certa desconfiança de que Kardec está fazendo parte do mundo Eu ia espiritual te dessa dizer obra? isso, eu ia te dizer isso neste momento. Kardec deve Exatamente, estar muito feliz, porque exatamente. nós, vocês, né, e nós todos faremos isso, faremos parte dessa obra, porque vamos estudar e vamos debater. Nós avançamos, Mônica, e ele queria que o espírita avançasse. Ele não queria. Exatamente. Na Gênese, ele colocou isso, né? Quando o espiritismo estiver em desacordo com a ciência, seja lá qual ciência, ciências Siga a ciência. humanas, É siga a ciência. preferível, é Que preferível lindo. você negar 9 verdades do que aceitar uma mentira. É, É um cara, um pedagogo, um homem que quis o debate, que quis a dúvida. Ele partia do princípio da dúvida, ele não partia do princípio da certeza. Foi um homem que trouxe para a gente questionamentos. Ele ouvia 1, 2, 3 médiums diferentes, ele levava para mesas de discussão. Ele não fez uma obra sozinho, ele fez uma obra coletiva. E por isso a preocupação do coletivo. E por isso que eu, de vez em quando, tenho essa sensação, eu até sonho com Kardec. Então, por isso que eu ai, acho o que seguinte, coisa será que eu bonita! sonho com ele porque ele está... É coisa da minha cabeça, ou será que eu sonho com ele porque ele, de Está fato, tão está fazendo envolvida parte? com ele. Claro, eu Ele quer acredito que ter... As pessoas entendem as obras espíritas, a codificação, como se fosse uma Bíblia. Kardec não incrível. queria que o espiritismo fosse uma religião. Ele mesmo disse, quem pode ser espírita? Judeu, católico, cristão, Sim, budista. Não existia essa coisa de que o espiritismo deveria ser uma religião. Não, o espiritismo tem que ser aquilo que acolhe todas as religiões. Quem quiser seguir, estudar, discutir sobre o espiritismo, não importa o que você é, se você é evangélico, se você é católico, se você é judeu, se você é budista, se você é espírita, você é espírita. Por que você é espírita, então, Mônica? Eu vou na igreja católica, vou no candomblé, vou na budista. Menina, eu faço uma miscelânea que serve de dar risada de mim, entendeu? Tipo, eu acredito em tudo, porque tudo tem a movimentação dos espíritos, em tudo estão envolvidos os espíritos. E se tudo estão envolvidos os espíritos, Mônica, por que você é espírita? Porque eu tenho uma escolha, eu sou médium. Então, se eu ouço, vejo e sou influenciada pelo mundo espiritual e tenho a percepção do mundo espiritual, eu sou daquelas que fica arrepiada, eu ai, sou Mônica, daquelas que sente. eu tô parecendo um gato arrepiado aqui conversando Eu contigo. sou daquelas que sente a energia da pessoa. Eu sou daquelas que preciso todos os dias começar e terminar meu dia meditando, orando, para poder ficar no meu eixo. Por quê? Ou eu sou espírita, ou eu vou procurar um psiquiatra. Como eu não É, quero procurar é um complicado. psiquiatra, eu prefiro conversar com meus amigos espirituais, entendeu? Os bonzinhos e os mauzinhos. Porque se Uhum, eu converso com os encarnados, por que não conversar com os desencarnados, né? claro Vamos que sim. conversar com essa galera, saber o que está acontecendo. Eu tenho mais Então, medo dos encarnados do que dos desencarnados, sabe? eu não tenho medo nenhum dos Nenhum, também desencarnados. O não. meu medo total, 100%, é dos encarnados. Esses sim podem fazer mal para a gente. E como a gente viu aí que estão fazendo. Estão fazendo, Hoje a né, gente, Mônica? hoje a Estão gente vive fazendo. um movimento espírita que, inclusive, eles acusam a gente de ter politizado o movimento espírita. Ai, Aí eu pergunto, o que não é política na sua vida? uhum. Né? O que foi que Eles, Jesus fez há eles 2000 sempre anos atrás? politizaram, né, Mônica? A Exatamente. direita, a extrema direita, nunca nós pudemos nos manifestar. Agora que a gente está se manifestando,
Eles estão apavorados. Rosana, a Igreja Católica dominou a política durante séculos. Agora é a Igreja Evangélica que está querendo politizar. Então, eles querem dominar. A gente tem bancada evangélica, mas não tem bancada católica, não tem bancada budista, não tem bancada do candomblé, não tem bancada espírita, porque o espírita agora se acha Tem lá integrante aquele... religioso. A codificação, as obras de Kardec são quase como se fosse a Bíblia Sagrada. Meu Deus! Pelo amor de Deus, não foi a proposta de Kardec. Nunca. Então, o que a gente pede para essas pessoas? Leiam Kardec, discutam Kardec. Os espíritas têm grupo de estudo do Livro dos Médiuns, grupo de estudo do Evangelho, grupo de estudo de André Luiz, grupo de estudo... Gente, estudar, o que é estudar? É decorar? É simplesmente dizer amém? Assim seja? Se Não, questionar, né, Mônica? Questionar, questionar o tempo todo. sempre perguntar, sempre duvidar. Ah, mas eu vou duvidar de tudo, ô cachorro. Lindo! Eu vou duvidar de tudo? Vai duvidar de tudo. Vai duvidar, é duvidando que a gente aprende, é duvidando que a gente vai buscar mais. A gente não tem que ficar sentado em cima da codificação. Não é uma heresia a Kardec, não é uma agressão a Kardec. Eu tenho certeza que Kardec está extremamente feliz em ver que, de fato, o que ele começou está sendo finalmente dado continuidade. Exatamente, finalmente está sendo estudado. Porque então, assim, só se estuda quando se questiona. E não adianta se questionar e não fazer nada com a coisa. Não é Ctrl-C, Ctrl-V. É ler, interpretar e discutir. Exatamente. E vocês encontraram uma saída, vocês encontraram um caminho fazendo essa edição. Exatamente. Então, assim, primeiro, vou repetir isso algumas vezes durante nossa gravação. Nós não adulteramos a obra de Kardec e não vamos adulterar a segunda obra que a gente vai lançar em abril agora, que é o Livro dos Espíritos, nem nenhuma das próximas que nós vamos fazer. Nós vamos fazer esse trabalho com todas as obras de Kardec. Vamos colocar. E é só a primeira edição. Por que a primeira edição? Porque nessa primeira edição que a gente fez do Evangelho, que qualquer pessoa pode baixar gratuitamente no site dos Espíritas à Esquerda, gratuitamente. Nós não estamos cobrando nada. A outra coisa também importante do Sul, todos nós somos voluntários. Não existe nenhum milionário no coletivo. Que trabalho lindo, Não existe nenhum milionário no coletivo, não existe ninguém ganhando dinheiro com o coletivo. A única coisa que nós estamos ganhando com o coletivo é ver com que as pessoas estejam discutindo sobre o espiritismo, discutindo sobre a vida social dos outros, discutindo sobre homofobia, discutindo sobre machismo, racismo. Existem muitas outras passagens na obra que precisam ser discutidas além do racismo. Sim. E as pessoas precisam entender que as obras são de mais de 150 anos. Nós estamos em 2023, as coisas evoluíram, o mundo evoluiu, as pessoas mudaram. Nós não somos mais obrigadas a não trabalhar, a não estudar, nós podemos votar. Olha, gente, vocês foram liberados para pensar, pelo amor de Deus. Então, vamos usar essa cabecinha para pensar. É só fazer uma comparação, a vida da gente. Vamos trazer Jesus para dentro das nossas vidas. Vamos trazer Kardec para dentro das nossas vidas. Não tem por que não fazer isso. Então, nós não adulteramos a obra de Kardec e nós não estamos dizendo que Kardec é racista. Se nós dissermos que Kardec é racista, muitos de nós, inclusive nós espíritas progressistas, também somos racistas, porque reproduzimos em muitas situações falas e comportamentos racistas. Porque se a gente consegue fazer isso ainda hoje e não se percebe fazendo, imagine o pobre do Kardec há 150 anos atrás. Não tinha como não ser um burguês francês, homem, né? Não ser racista, não ter passagens racistas. Ele foi louvável, o que ele fez, a coragem que ele teve, a ousadia que ele teve. E se fosse mulher, ele estava queimado. Se ele fosse... Os livros dele foram queimados. Pois é, mas se ele fosse mulher, ele ia ser queimado junto com os livros. Se ele fosse preto, ele ia ser chicoteado antes. Então, eu peço aos nossos queridos e amigos, irmãos, confrades, né, espíritas, que tenham um pouco de empatia, um pouco de amorosidade. Sim. Porque, assim, eu sei que é difícil, e às vezes até eu fico meio tateando, Su, em falar,
porque é difícil, por exemplo, eu e você aqui, uma mulher preta e uma mulher branca. Eu fico feliz de ver pessoas como você, como Mariela, como Beth, como Gastão, como Sérgio, que fazem parte do coletivo, que são pessoas brancas, diferente de Mônica, de Zupério, de Adson, de Fabiana, de Kelly, de outras pessoas do coletivo que são pretas, verem pessoas que, apesar de serem brancas, têm a empatia, né? Têm essa sensibilidade de fazer essa reparação histórica, né? Que não é tão histórica, que é real. A gente sofre racismo hoje, a gente É sofre muito discriminação atual. hoje, nós somos ofendidos hoje, nós somos desrespeitados hoje, ainda hoje nós somos desrespeitados, ainda hoje nós sofremos racismo, e não é porque passaram-se 150 anos que isso deixou de acontecer. Então, assim, não estamos dizendo que Kardec é racista, não estou dizendo que Suzana é racista, não estou dizendo que Mariela é racista, não estou dizendo que Sérgio é racista, eu estou dizendo que as passagens racistas e as ações e os comportamentos racistas ainda são reproduzidos Sim. até hoje. E isso precisa ser trabalhado dentro dos centros espíritas, isso precisa ser trabalhado na comunidade, na nossa sociedade. Não é possível que a gente fique simplesmente. O Isupério ficou muito chateado, porque ele dizia que a gente só, com isso que a gente está fazendo, a gente só ia estar passando o pano. Imagina se esse pano que a gente está passando, está fazendo Tá esse dando todo rebuliço esse todo. auê? Oh, Nossa, glória a Deus, meu Deus do céu. Eu imagino, aí sim, eu acho que a é, gente estava, sei lá, sendo queimado em praça pública. é. É o mínimo que eu acho que deveria estar acontecendo. Vocês Mas, tiveram enfim, muita coragem, viu, Mônica? Foi um ato de coragem, porque toda mudança requer muita coragem. Toda mudança, ainda mais dentro do movimento espírita brasileiro, que é uma coisa cristalizada. Se não exatamente. fosse, se não tivesse surgido esse movimento de espíritas progressistas, se não tivesse acontecido isso, eu não sei mais como. Eu certamente já estaria fora, estaria noutra. Não, não, nem tentaria mais. Porque eu acho que o que estava acontecendo, se não tivesse tido toda essa confusão que a gente viveu nesses últimos anos, nós seríamos as verdadeiras rãs cozinhando. Porque nós estávamos como rãs cozinhando, achando aquilo ali tudo muito confortável e não percebendo que a gente estava ali num caldeirão cada vez mais quente. Né? Mas era um E sofrimento, né? precisava algumas rãs pularem para fora daquele caldeirão para perceber e botar a cara e dizer assim: epa, gente, sai daí, que aí é frio, a gente está no lugar errado. É, a gente estava Vamos sofrendo mudar. demais, A gente sofrendo estava demais. sofrendo calado, né? É, A gente estava muito sofrendo triste. calado. Isso não pode, isso não pode. Outra coisa também que está sendo um exercício muito grande que a gente vai, eu queria deixar até Fala, registrado querida. para você, é o seguinte: meus queridos irmãos não progressistas, né? Os espíritas direitas radicais. Nós não vamos reagir, nem vamos responder a agressões. Qualquer um deles, que queira chamar a gente para conversar ou que se proponha a ler as obras para discutir, para debater, nós vamos fazer isso na maior educação, na maior debate de pessoas racionais. Uhum. Debate de maluco, que faz psicografia dizendo que tem espírito esculhambando com espíritas à esquerda. Debate de maluco, que está querendo dizer que a gente é das trevas, que a gente é disso, a gente Não, não vai tem participar. maluco dizendo que está recebendo mensagem do Ustra, Mônica. É, e eles dizem que é algo Meu assim. Deus do céu. Aham, eu com meu lencinho aqui, tô morrendo de calor, Não, Mônica. isso são coisas assim absurdas que o trabalho que nós, o coletivo, estamos tendo é de manter a nossa serenidade, porque Sim, nós temos certeza, com toda essa repercussão, com tudo isso que está acontecendo, que nós tomamos a decisão certa e estamos no caminho certo. E vocês têm agora todo o meu apoio, obrigada, muito obrigada, muito todo o meu obrigada apoio. mesmo. Eu confesso, eu não tive tempo mesmo. Eu pensei, ai, gente, eu preciso ler. Eu pensei, não, eu vou conversar com a Mônica e depois eu vou ler. Eu sei o que vocês fizeram, entende? Eu sei o que vocês fizeram. Vocês não adulteraram nada, vocês simplesmente colocaram um pouco melhor do que uma notinha de rodapé. Você colocar de É, uma forma mais visível, numa edição que a pessoa está lá lendo aquela coisa racista e pensa, isso, epa, pá, depois tem um aconselhamento, né? o TAC, na verdade, ele
ele foi o começo, né? O TAC foi o seguinte, o TAC foi aquela brechinha da porta que só dá para você olhar Sim. assim o que tem lá dentro, mas você não vê direito, né? E Explica, Mônica, porque tem muita gente que nem sabe essa história do TAC. TAC é termo de ajustamento de ajustamento de conduta. conduta, que foi realmente, como disse um maluco aí, feito por uma pessoa daqui da Bahia. Eu Olha que estou lindo! louca para conhecer esse cara, eu ainda não consegui descobrir, mas eu vou descobrir quem é ele. Se você estiver me ouvindo, você que foi o iluminado que teve essa iniciativa de procurar o Ministério Público para fazer isso, porque ele foi intuído e da melhor forma Que possível. lindo isso. E aí, com esse TAC, as editoras espíritas foram chamadas e está tão explícito que existe realmente os termos racistas e as passagens racistas que eles concordaram em fazer uma nota de rodapé. Eu vou Sim. te ser muito sincera. Você lê nota de rodapé? Não, Eu não. nem sempre leio. Eu vou me entregar logo. Eu passo, a não ser que seja uma coisa que eu não Nos entenda livros o do contexto. Kardec, eventualmente, porque às vezes ele botava um comentário dele, né? Isso. Mas Se tiver um parágrafo, um contexto, que tenha lá a indicação de uma nota de rodapé, e que eu não tenha, tipo, entendido, eu passo batido pela nota de rodapé. Mas é louvável, foi um primeiro meio foi o passo, primeiro eu não diria passo. nem que foi, Foi o primeiro. para isso. E o que a gente está fazendo? A gente está pegando um termo de ajustamento de conduta, o TAC, do Ministério Público, em conformidade com as editoras espíritas, e tem a FEB no meio dessas editoras Sim, espíritas, que estavam de acordo que existiam, sim, essas passagens racistas. Se eles estavam de acordo que existiam essas passagens racistas, o que nós, do coletivo, estamos propondo? Gente, nós estamos em 2023, a gente está... Não basta você tem que ser antirracista, você tem que ser contra mesmo, não é só, eu não sou racista. Não, você tem que ser você tem que ser mesmo. antirracista. Uhum. Então, o que acontece? Se está lá firmado um acordo entre o Ministério Público, através de um TAC, com as editoras, existe por parte de todas essas editoras uma concordância de que essas passagens são racistas. Se essas passagens são racistas e tem lá a notinha de rodapé, Pois por que é. não partir para um segundo passo e já discutir uma sugestão? Não estamos adulterando a obra de Sim, Kardec, e colocamos uma sugestão para que aquilo seja dito sem que seja agressivo, gente, para exatamente. nós É espíritas. como se vocês tivessem pego aquela nota de rodapé e botaram num lugar mais visível, Exatamente, sem exatamente. modificar nada do texto do livro. O texto do livro está ali. Isso Pronto. poderia ser sido de uma forma diferente? Poderia. A nossa sugestão é que poderia ser assim. Então o espírito que falou era racista? Kardec era racista? Sim, provavelmente o espírito que falou era racista. Era um homem burguês da França. O que as pessoas queriam, entendeu? Você tem homens brancos, você tem homens negros racistas. A gente teve aí o Lembra presidente de uma do Sérgio? instituição que deveria defender os negros. Eu nunca vi um preto tão racista como aquele homem, Aquele homem, olha, entendeu? Então, aquilo é assim, surpreendente. dizer que há 150 anos atrás um homem como Kardec não teria os seus deslizes, Sim, pelo amor de por Deus, que não? me poupem dessas coisas. E para nós, pretos, isso é uma dor, isso é um incômodo, isso é desagradável. Você fica imaginando Não, e o as racismo pessoas mata, né, Mônica? O racismo mata, além de traumatizar, mata, ele mata. oprime, limita, Crime. faz com que muitos pretos que estão em centro espírita não se sintam pessoas qualificadas, pessoas capazes de assumir lugar de destaque, de diretoria, de presidência. E aí É, você para e eu te desafio a perguntar: quantos dirigentes e quantos presidentes espíritas negros você conhece? eu não conheço. Eu moro no Rio Grande do Sul, tu imagina a tragédia. Pois é, Eu não conheço. tragédia mesmo, Tragédia, menina. Que tragédia mesmo, tragédia mesmo. Então, é. a gente precisa, assim, a gente está no Brasil, apesar Ai, eu acho que isso foi assim o início. As mudanças normalmente elas causam Sim, sim. tumulto porque mexem com coisas muito arraigadas nas pessoas. Ninguém gosta de mudar, Mônica.
Mas tem que Pessoa arrancar essa raiz. tem que arrancar, Porque fazer na toda marra. erva daninha tem que ser arrancada e tem que ser Tem, discutida. E o Kardec exatamente. não gostaria que as obras dele tivessem esse caráter tão dogmático, tão Exatamente. bíblico que o espírita está querendo colocar. Sacralizando até o próprio Kardec, né? Porque é como se Kardec não fosse um ser humano, não fosse uma Não, pessoa do seu tempo, não tivesse já os seus. teve, já teve texto que eu li que quase que compara Kardec a Jesus Cristo. Ah, por favor. É um Exatamente. troço assim, Ele olha, já, como cansativo. crucificaram Jesus, eles agora também vão querer crucificar Kardec. Aí eu fui. É difícil, você tem que ler e você tem que orar Ah, logo em meu seguida, Deus. porque orar por aquela pessoa, né? Você É tem que orar pela cansativo, pessoa. muito E tem cansativo. certeza que você é espírita? Tem certeza que você está lendo o Evangelho? Você está indo dar palestra falando com esse coração tão imbuído dessas coisas tão ruins? Não tem necessidade. A Não. única coisa que nós estamos dizendo para todas as pessoas, vamos discutir, vamos prosseguir a obra de Kardec, vamos trazer as pessoas para reflexão. Tudo muda. A evolução é obrigatória, não é uma Exato. escolha, entendeu? Eu não escolho evoluir, eu tenho que evoluir, o mundo evolui, entendeu? As pessoas evoluem. E não adianta querer ficar estacionário, querer limitar a cabeça das pessoas. Eles não querem que as pessoas pensem, eles não querem que as pessoas reflitam. Eles querem que as pessoas achem que está Sim, tudo bem, está tudo maravilhoso. Não está, não está. Pregam por uma família, pregam por uma pátria, pregam por conceitos e por coisas que não existem na cabeça nem na vida deles próprios, sim, entendeu? Então a gente tem que ter, sim, muita paciência nessa hora, muita oração, sim. tentar estar sempre em sintonia com os espíritos E de muita luz, coragem. E muita coragem. muita coragem, Muita coragem, porque é porque muita pedras pedrada. é o que mais rola por aí. Mônica, Exatamente. tem um ditado bem antigo, né, que dizia assim: ah, os incomodados que se retirem, os incomodados que mudem. Pronto, nós estávamos incomodados, nos retiramos e mudamos. É isso. E agora eles se sentem incomodados. Agora Hoje ele nós não temos uma gosta. dificuldade, hoje a gente sente uma dificuldade porque é o seguinte, existem muitos espíritas que já não frequentam mais centros espíritas e que não encontram Sim, centros espíritas para frequentar. Então, hoje, uma das coisas que a gente mais tem, Suzana, são pessoas perguntando: ah, indica um centro espírita para aham, gente progressista no Rio direto, Grande do Mônica. Sul. É difícil, até Pessoas estão deixar aqui, perdidas. Aham, as até pessoas estão. dizer para as pessoas aqui, é muito difícil para nós indicar qualquer centro espírita, porque nós não estamos frequentando o centro. É, Apesar das pessoas se dizerem progressistas, nem todo mundo que se diz progressista é. Você pega, às vezes, pessoas progressistas falando coisas que você faz assim, oi? Como assim? Não entendi, não estou te entendendo. não, é terrível. Mas ainda assim, o que eu, Mônica, faço? Eu tento entender o momento daquela pessoa. Porque eu acho É. que se o momento ela saiu daquela linha para se intitular progressista, já é uma evolução. Exato, exatamente. Já foi um ato de coragem, né? Já foi Exatamente, um ato de coragem. exatamente, exatamente. É mais As ou menos pessoas por aí. estão se sentindo órfãos, na verdade, porque muita gente já tinha abandonado o espiritismo por causa dessa coisa horrível que começou a pairar, sabe? Não é mais nem conservadorismo, é fascismo mesmo, com racismo, com tudo que tu possa, até misoginia, sabe? Misoginia, isso que eu ia dizer, misoginia, Homofobia, tudo que tu homofobia, possa imaginar, eles estavam cultivando e exatamente. incentivando. Então, muita Não, gente saiu. ele é engraçado que eu não sei se você foi um desses casos, mas eu ouço muitas histórias de pessoas que foram convidadas a deixar os seus centros, Sim, eu porque não fui. estavam em conformidade. Você foi, então, Fui. não estavam em conformidade. Eles expulsaram tanta gente que Sim, essas pessoas. E outra coisa, hoje eu conheço muita gente que me procura, que conversa comigo, que se titula como ex-espírita. sim. E eu falo para essas. O Alisson E eu Mascaro é um. Ele não. Exatamente. Eu conheço alguns excelentes pessoas, É, excelentes espíritas, que não se consideram mais espíritas por culpa desse espiritismo retrógrado que a gente tem, esse espiritismo fascista que a gente tem fascista. nesses centros. É. Aí as Com pessoas dizem assim, líderes mas vocês não fascistas. podem. Tem uma obra maravilhosa? Tem uma obra maravilhosa, mas não é uma obra maravilhosa que vai dar a chancela para a pessoa fazer Não. atos
validar atos de fascismo, Uhum. validar atos de terrorismo, não pode, entendeu? Então, assim, existem pessoas boas e existem pessoas más? Não. As pessoas, ela tem coisas boas e ela tem coisas más. Eu não vou validar, por maior que seja a obra social de uma pessoa, eu não vou validar o comportamento que não é um comportamento represível, seja ela... Ah, mas já é um senhor de idade. Gente, todo mundo envelhece. Gente Para boa e gente fazer ruim. coisa fascista, ele tem, ele tem bastante saúde. Exatamente, exatamente. E Mônica, outra meu coisa que amor, acontece, a gente outra tem... coisa que acontece, deixa eu te Tá, falar, que é conta. assim, Não, a gente conta. tem que ter todo o cuidado, porque uma coisa é eu emitir a minha opinião de Mônica, outra coisa é eu emitir a minha opinião de Mônica numa tribuna espírita, num centro espírita. Eu posso Exatamente. emitir a minha opinião de Mônica no bate-papo com você, É, né? no Mas barzinho. se eu estou dentro do centro espírita, onde as pessoas procuram um centro espírita e uma palestra espírita, não é para ouvir sobre política. As pessoas procuram um centro espírita para estudar o espiritismo, para saber do espiritismo, para buscar uma paz interior. As pessoas estão indo para os centros espíritas para ouvir agressões, para ouvir Não. reforçar fascismo, reforçar terrorismo, reforçar racismo, reforçar tudo isso. Isso está errado. Mas vai lá que eu já vi que a gente já passou do nosso tempo. Não, nós temos 4 minutinhos. Eu quero lembrar as pessoas que eu vou deixar fixado aqui nos comentários o link do Espíritas à Esquerda para as pessoas entrarem lá e baixarem esse livro. Porque eu acho que vai ser... eu tenho certeza disso. É um momento memorável que a gente está vivendo. É um momento histórico, na verdade, que a gente está vivendo. As coisas históricas que precisam ser feitas, elas realmente precisam de muita coragem. Não é fácil, eu sei que vocês devem estar recebendo pedrada de tudo que é lado. Mas, enfim, a gente está junto, a gente está de mãos dadas, né? Vamos nos reforçar, nos unir para que as pedradas não batam tanto, porque A todos união nós... faz a força. O que nós Exatamente, precisamos nós vamos agora criando um escudo em volta da gente, porque nós também, nós que temos os nossos canaizinhos pequenininhos, estamos sendo apedrejados demais. Eu imagino. Tá sendo complicado, o momento tá bem complicado, mas vai passar, vai passar. Vai passar e muitas pessoas vão acordar. E uma coisa que eu queria também deixar registrado aqui nesses minutos finais é para os nossos colegas de todos os coletivos, pequenos, médios, grandes, progressistas. Nós não precisamos que todos tenham a mesma ideia. Nós não precisamos que todos defendam tudo que nós estamos defendendo. Está tudo bem não concordar. O que a gente não pode é desunir e se atacar. Se está em discordância, se tem dúvidas, se não concorda, vamos chamar para um debate. Pode ser um debate numa live, pode ser um debate privado. O que a gente precisa é aprender a conversar. Hoje em dia existe muito isso. Eu não concordo com você, você passa a ser meu inimigo. Não, eu posso. Não, tem várias coisas que eu posso não concordar com você, mas não é por isso que eu vou deixar de ser sua amiga e não é por isso que a gente não vai deixar de discutir. A gente pode discutir por 1 hora e não chegar a conclusão nenhuma. Você vai continuar pensando do seu jeito, eu vou continuar pensando do meu. Mas nós temos certeza de, enquanto espíritas, enquanto pessoas humanas que acreditam em Jesus e no espiritismo, nós temos muitas coisas em comum e que nós temos muita luta juntas pela frente. E né? essa bandeira, né? Essa bandeira do movimento de espíritas progressistas, ela é muito maior do que a nossa individualidade, né? De cada um de nós. Ela é uma coisa que é muito maior do que isso. Eu acho que a gente precisa ter isso em mente. Botar os nossos narcisos para adormecer um pouco e trabalhar mais o nosso altruísmo. Exatamente, o coletivismo, né? Querida, um grande beijo. Tu sabe que o meu Zoom diminuiu, né? Aí eu não consigo fazer, que eu não consigo fazer aqui direito. Tranquilo, é bom. Adorei. Eu vou ler o Obrigada. livro e vou fazer um vídeo sobre isso. Eu vou fazer vídeo sobre isso. Curtam, compartilhem essa live, entre lá no site do Espíritas à Esquerda, baixem o livro que é gratuito e fiquem esperando que abril, se eu não me engano, 19 de abril a gente vai estar lançando já. Isso, aí a gente marca para maio um novo encontro para falar sobre o outro. Marcado, combinado. Fica bem, minha linda. Também, fica com Deus. Um beijo. Até mais. Até mais. Obrigada, gente. Boa noite a todos.